Daí, pessoal, mais uma resolução. Construa o esboço do gráfico da função f de x igual a 2 menos 6, que multiplica seno de 5x. Vou colocar para ti aqui aquela forma genérica onde os parâmetros ABCD aparecem, são os parâmetros influenciadores nos deslocamentos, né, nas translações gráficas das funções trigonométricas. Então eu tenho f de x igual a mais b, que multiplica seno ou cosseno de cx mais d. E os parâmetros são, então, A, B, C e D, cada um deles com a sua respectiva influência sobre os movimentos gráficos dessas funções trigonométricas. Nessa função, eu consigo observar que o valor do meu A aqui, ó, é 2. Então, já vou destacar para ti do lado que o A é igual a 2. O B é o que multiplica a função trigonométrica, né? B vezes seno. Então, o B, observo que é menos 6. O C é o que multiplica o ângulo, né? Multiplica o x. Então, eu tenho aqui, ó, que C é igual a 5. E o D, ele não se mostra, né? Nesse exemplo, o D, ele não aparece. Não é muito comum nós termos o coeficiente D se manifestando na função. Eu chamo atenção para o fato do B ser negativo. Quando o B particularmente for negativo, eu tenho duas consequências. Uma é gráfica e a outra é algébrica. A consequência gráfica é que a concavidade ou as concavidades dos gráficos vão inverter. Então, vou colocar aqui, ó, as concavidades invertem. Isso é a primeira consequência, ou é a consequência geométrica do fato do coeficiente B ser negativo, ou seja, aquele valor que multiplica a função trigonométrica negativa. E uma consequência algébrica do fato do B ser negativo é que a imagem da função ela vai ficar com o seu formato resolutivo da regra prática invertido. Em vez de A menos B até A mais B, que isso é o normal para a imagem, quando o B é negativo, maioria dos casos, eu terei para a imagem o contrário. Eu terei de A mais B até A menos B. E de pronto eu vou fazer essa substituição para encontrar justamente a imagem. Imagem da função igual. O valor do A, como a gente viu, é 2. Mais B, o B é menos 6. 2 menos 6. E vai até A menos B. O A é 2, menos o B, que é menos 6. Operando isso, fico com 2 menos 6 menos 4. E 2 aqui menos com menos dá mais. 2 mais 6, 8. Então, esse aqui é a faixa territorial da minha imagem, né? É onde a imagem vai acontecer, onde o gráfico acontece em relação ao eixo Y, de menos 4 até 8. E preciso também, para esboçar o gráfico, a questão do período. E o período da função trigonométrica é dado por 2π sobre o C. Então, isso resulta 2π. O C, a gente percebeu que vale 5, logo o período 2π sobre 5. E aí, a partir dessas duas informações, a imagem, que é de menos 4 até 8, e o período 2π sobre 5, eu consigo fazer o esboço desta função de forma bem interessante. Vou colocar aqui a referência vertical cartesiana y.
e aqui o outro eixo horizontal, eixo X. Ok. X e aqui o Y ou f de x. Vou, primeira coisa, colocar aí a imagem, que vai desde menos 4 até 8. Aqui seria 4, 8. Então, essa aqui, ó, vai ser a faixa, né? Vai ser o espectro de ocorrência do gráfico dessa função. Eu estou fazendo esse pontilhado, que é bem interessante, porque me dá a ideia de onde esse gráfico ele acontece. Então, está aí a imagem. A função vai acontecer nesta região aqui. Como o gráfico desta função decorre de uma função seno, a curva do seno, lembra que ela tem esse aspecto, o aspecto de S deitado. Como nós percebemos que o B é negativo e, portanto, as concavidades invertem, significa que o gráfico, em vez de ficar com esse aspecto de S nessas concavidades, eu tenho o meu S começando primeiro embaixo e depois em cima. Então, é aí que eu tenho o gráfico na forma de S para essa função. Como a função é seno, eu preciso achar bem no meio, né, dessa imagem, entre menos 4 e 8. Posso fazer o ponto médio, somando menos 4 mais 8 e divido por 2. Menos 4 mais 8 dá 4. 4 por 2 dá 2. Então, eu sei que no 2 eu tenho o meio dessa função. Então, vou colocar aqui o 2 por aqui. Posso também utilizar aquela linha auxiliar, ó, nesse ponto do meio. E agora estabeleço o desenho. Concavidade invertida, então primeiro para baixo. Até o menos 4. Sobe. E aqui faz a outra concavidade. Claro que isso segue, né, indefinidamente, já que eu não tenho um limitador para x no domínio, então isso aqui vai seguir indefinidamente para a direita e para a esquerda. Está feito o gráfico, só vou posicionar agora o período. Lembra que o período foi de 2π sobre 5, então significa que aqui no final desse meu primeiro S, eu tenho 2π sobre 5. Bem aqui eu tenho a metade. Então, metade de 2π sobre 5, até posso fazer um rascunho. 2π sobre 5 dividido por 2 é o mesmo que multiplicar por 1/2. Isso resulta 2π sobre 10. Simplifica 2 com 10 e eu tenho π sobre 5. Isso é bem lógico, né? Se eu tenho 2π sobre 5 de período e eu quero a metade será π sobre 5. Depois eu tenho aqui metade da metade, que aí seria novamente π sobre 5 dividido por 2, ou seja, vezes 1/2. π vezes 1 é π, 5 vezes 2, 10, e eu tenho π sobre 10. Então, esse ponto aqui, no eixo x, vale π sobre 10. E o terceiro ponto aqui, como regra, nós podemos identificá-lo fazendo a soma dos dois primeiros. Se eu somar π sobre 10 mais π sobre 5, resulta
o terceiro ponto, que na realidade é aqui, né? Entre π sobre 5 e 2π sobre 5. Então, se eu somar os dois primeiros, eu encontro o terceiro. Então, fazendo essa soma, π sobre 10 mais π sobre 5, mínimo múltiplo comum que é 10. 10 por 10, 1 vezes π, π. 10 por 5, 2 vezes π, 2π. Fico com π mais 2π sobre 10, 3π sobre 10. Então, eu tenho aí 3π sobre 10 para essa posição. E aí eu tenho o esboço do gráfico com os seus respectivos valores de imagem, né, no eixo Y, e também as referências cartesianas no eixo X, com período de 2π sobre 5, e as outras subdivisões, 3π sobre 10, π sobre 5 e π sobre 10. Ok? Então era isso, espero que essa resolução contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.